Boa noite! Eu sei o quanto é aflitivo o seu bebê chorando, ou com febre, ou sem conseguir dormir direito por algum sintoma que você não sabe nem explicar. Acredite em mim. Mas e aí? Quando é realmente a hora de levar ele ao pronto-socorro? Ou quando pode esperar e agendar a consulta com o pediatra? Quais são as suas dúvidas? Eu vou te ajudar e orientar nisso. Vão deixando os comentários, indicando os amigos que vocês querem para curtir, compartilhar e tá aí com a gente nessa live hoje. Eu tenho certeza que ela vai agregar muito na vida de vocês e dos seus pequenos. Um dos sintomas que mais desespera os pais é a tal da febre. E acreditem em mim quando eu falar agora, ela não é para assustar. A febre, ela é um sintoma. Ela não é a doença em si. Quando eu falo de sintoma, eu estou falando de sintoma igual a congestão nasal, a coriza, né? Que é aquela aguinha escorrendo do nariz, a tosse, o espirro, secreção no olho. A febre é só uma das manifestações que a maioria das doenças infecciosas pode ter. E aí vem as tiradas de mestre. Doutora, mas infecção é grave? Não. Na maioria das vezes, não. A infecção pode ser grave, sim, se ela não foi identificada e adequadamente tratada. Mas 90% dos quadros infecciosos em crianças são virais. E é por isso que, amplamente, as pessoas citam: eu vou lá e falo que tudo é virose. Aí a gente muda um pouquinho, ele está com uma infecção por adenovírus. Mas e aí? Vai passar antibiótico? Não. Antibiótico, gente, ele só trata infecções por bactérias. Doutora, mas o que isso tem a ver com pronto-socorro? Tudo. É incrível. Eu falo que é a falta mesmo de informação, e isso é culpa de nós, médicos, que não orientamos direito. Eu não. Eu me eximo dessa. Eu oriento. Então, mas é mais essa falta de informação que as pessoas têm, principalmente os pais ou os idosos, de achar que toda infecção é grave e toda infecção tem que ser tratada com antibiótico. E aí, qual é o primeiro sintoma que eles associam com a infecção? E o que acontece? Entram desesperados porque o filho está morrendo de febre, quente, tremendo, ficou com as mãozinhas frias, os pezinhos gelados e precisa do antibiótico agora para baixar a febre. Tô dando um monte de informações para vocês que eu tenho quase certeza que vocês nunca ouviram na vida. Ou nunca foram orientados realmente a pensar sobre isso. Antibiótico, gente, ele trata a infecção bacteriana que vem como um dos sintomas a febre, assim como a maioria das doenças virais nessa faixa etária. Ele não serve para baixar a febre. Os antitérmicos, né, que a gente tem aí os mais conhecidos, a dipirona, paracetamol, ibuprofeno, é que servem para baixar a febre. Aí fala assim, mas eu dou e logo a febre volta. Volta, gente, porque é do quadro. O antitérmico, ele não é para fazer a febre desaparecer de uma vez por todas. O antitérmico, ele serve para baixar um pouco a temperatura e dar um pouco mais de conforto para a criança. Então, fiquem tranquilos. Febre não é sinal de gravidade. A febre, ela é uma manifestação de algum bichinho que está dando também os outros sintomas para o seu filho. Esses outros sintomas podem ser a tosse, coriza, espirro, diarreia, vômito, aquele exantema. E a associação desses sintomas é muito importante para que a gente defina o diagnóstico.
Então vocês vão falar, mas então não é importante a febre. É. Assim como toda pessoa tem um RG para identificar ela, tem a carteira de identidade, cada doença tem sua característica. Então, cada doença tem uma febre, de um comportamento esperado, de uma temperatura esperada, né? Se é aquela febre que quando passa a criança fica toda suada, molhada, ou se ela vai baixando devagarinho, ou se quando dá um antitérmico demora a baixar. Então, o que eu quero orientar vocês é: criança começou com febre, observem. Deu antitérmico orientado já previamente pelo seu pediatra e aguardem. Aguardar? Como que eu vou esperar com meu filho em casa se ele teve febre? Como eu disse, a febre é uma das manifestações. Se ele não apresenta os outros sinais de gravidade que junto com isso vão identificar o quadro, o ideal é que a gente aguarde 24 a 48 horas para essa criança estar sendo avaliada. Por quê? Geralmente, logo nas primeiras 24 horas de febre, não apresenta nenhuma alteração ao exame físico sugestivo do foco, se ela não tiver esses outros sintomas. Então, a gente acaba expondo os nossos pequenos desnecessariamente àquela sala de espera lotada, ao pronto-socorro lotado. Ah, mas eu vou levar com febre, ele vai ser atendido mais rápido. Depende do protocolo de serviço. A maioria dos serviços hoje podem até triar a criança com febre, por exemplo, como preferencial. Mas para que a febre seja medicada, e aí essa criança só vai ser avaliada quando essa febre ceder. Então, a orientação sempre: mediquem seus filhos. A partir de quando? Outro embate. Para depois levá-los ao pronto-socorro. Eu quero dar um oi aí, Gisele, Osmi, Thaísa, minha irmã. Parabéns, mana. De alguma forma a gente tá juntas hoje. Ah, eu estou chorona, né? Feliz aniversário. Eu te amo muito, tá? A Camila Cristina tá dando boa noite. Boa noite, Camila. Andréia, Maria Iris, José Geraldo, Rigote. Ô, Maria Iris, não dá pra voltar não, mas eu também tenho saudade. E a Dayana, tudo bom? Então, ó, eu espero estar agregando. Vão mandando suas perguntas para que a gente possa aí estar debatendo as principais dúvidas que vocês têm sobre essa questão das urgências. Tá? Então, a gente falou muito até agora em relação à questão da febre, né? Então, o que que nós aprendemos? Febre não é sinônimo de urgência. A febre é um sintoma e, de preferência, a gente deve aguardar 24 a 48 horas se a criança está em bom estado geral. O que que é bom estado geral? Gente, na hora da febre, todo mundo fica mole. A alma dói. Eu brinco que até a roupa roçando no corpo dói. Então, mais importante para gravidade do que a temperatura que a febre está se apresentando é o estado da criança assim que a febre cede. Eu falo que eu fico mais preocupada com uma febre baixa, que quando passa a criança está jogadinha, do que com uma febre muito alta, que quando passa ela começa a correr. Então, esse é um dos pontos que você tem que observar. Outros sinais que são muito importantes para que vocês observem de questão de sinais de gravidade são os que a gente fala de desconforto respiratório. Qualquer mudança de clima, a gente já sabe. As filas dos prontos-socorros, ó, fervem. Coriza, congestão nasal, falta de apetite. Ai, mas ele não tá bem. Meu amor, quando você tá gripado, nem você fica bem. Eu, quando tô doente ou quando eu tô com alguma dor me cutucando, eu não fico bem. Não estar bem, não estar 100%, não significa que a criança esteja grave. Começou a coriza, congestão, né, o narizinho entupido, aquele narizinho ranhento, espirro e tosse. Dá para guardar e agendar a consulta com o pediatra. Febre. Opa, vamos observar. 24, 48 horas. Passando a febre, criança tá bem, deu 2 dias, febre foi embora.
chuchu. A gente já fica mais tranquilo. Essa é a evolução esperada da maioria dos quadros virais respiratórios. Resfriado, gripe, que muita gente também confunde, mas eles não são a mesma coisa. São irmãos, mas não são gêmeos. Então, assim, quais são os sinais nesses quadros que a gente tem que observar que indiquem gravidade? Aquela respiração com esforço. Nos pequenininhos, principalmente se eles estão, ó... Ai, eu tô conseguindo fazer? Batendo a asa nasal. Porque eles começam a abrir, né, mesmo o cano para conseguir entrar mais ar. Nos menores de 3 meses, gente, só eu esqueci de falar, a febre tem que ser avaliada com urgência. Então, menores de 3 meses de vida, eles têm que ser levados, medica, né? Sempre tem orientação de qual antitérmico usar pelo seu pediatra, medica, mas leva para o pronto-socorro. Porque essa faixa etária é uma faixa etária que a imunidade ainda é completamente imatura. Então, sim, qualquer infecção, seja ela viral ou bacteriana, ela pode evoluir muito rápido. Em alguns quadros, o médico vai avaliar, vai falar, ó, é observar. E eu espero que ele te oriente desses sinais de gravidade, que é o que eu vou te orientar agora. Então, batimento de asa nasal, esforço respiratório. Nas crianças é muito comum elas ficarem assim. Então, levanta o ombrinho para ajudar aquele pulmão que já está cansado. A gente vê as costelinhas aparecendo, né? A pele, na verdade, entrando no meio das costelinhas quando elas estão respirando, que é o que a gente chama de tiragem intercostal. A gente tem também a tiragem subcostal, que é quando afunda aqui embaixo, logo quando termina aqui a caixa torácica e a barriguinha. A gente tem aquela respiração que a barriga da criança fica indo e vindo, com muito esforço. Então, em alguns casos, gente, isso só de lavar o nariz resolve. Porque as crianças, elas não têm um bom controle ainda daquela questão da respiração bucal. Não é igual a gente que quando o nariz está entupido, a gente consegue, né, respirar somente pela boca. Então, o que elas fazem? Mesmo com aquela gororoba toda lá no nariz, elas estão tentando vencer aquela barreira para respirar. Então, ela pode simular esses sinais de desconforto e também vibrar aqui, como se fosse o pulmãozinho roncando, que é o que a gente chama de ronco de transmissão de via aérea superior. Então, assim, se a criança estiver muito ranhenta, até lava o nariz e vê se vai dar algum alívio. Mas se mesmo depois que lavar o nariz, conforme seu médico, seu pediatra te orientou, ele ainda estiver cansadinho, leva. Na dúvida, sempre leve. Agora, coriza, congestão nasal, tosse, febre. Ai, doutora, mas eu vou viajar no final de semana. Eu quero um remédio para ele melhorar da gripe. Tem não. Pegadinha do malandro. Eu até brinco com as minhas mães, né? Com as mães dos meus pacientes. Eu falo assim, ó, não me bata, mas eu não passo xarope para agradar a mãe. A gente passa alguns tipos de xaropes quando são muito bem indicados, né? Mas a gente tem medicações que a gente usa para dar mais conforto para a criança naquele período. Lavar o nariz, um analgésico, que é um remédio para dor, um antitérmico, né? Algumas tosses, elas podem ser trabalhadas para diminuir a intensidade, né? Se elas estão causando muita repercussão. Mas o quadro viral, gente, ele é autolimitado. Então, assim, se ele vai durar 7, 10 dias, ele vai durar 7 a 10 dias com remédio ou sem remédio. Mas a forma como a gente vai cuidar das nossas crianças quando elas estiverem doentes é que vai definir se esse quadro vai evoluir bem ou se ele pode se complicar. Então, não é porque eu tô falando que o quadro é autolimitado, que ele vai durar esses dias, vocês não têm que fazer nada, tá? Até porque, quando o nariz está muito entupido,
uma das maiores complicações dos resfriados e das gripes é justamente o acúmulo de secreção, que aí a bactéria, que é diferente do vírus, aproveita aquele ranho todo, ela, opa, aqui é o lugar para eu crescer. Ela vai lá, contamina aquilo tudo, e aí causa o quê? Infecção de ouvido, né? São as infecções, é o que a gente chama de IVAS complicada. É aquele quadro viral, inicialmente, que se complicou com uma infecção bacteriana. Quando que vocês podem suspeitar disso? E aí levar na urgência se a criança estiver apresentando aqueles sinais de prostração, de gravidade. Por exemplo, começou com a coriza, congestão nasal, febre, a febre durou 2 dias, aquela tosse estava seca, começou a tosse catarrada, ótimo, essa é a evolução normal. Agora a febre passou, ficou 2, 3 dias sem vir, e aí voltou ou mudou o padrão a que ela estava vindo, aí a gente tem que avaliar. E o ideal é que seja avaliado o quanto antes, tá? Então esse é um dos sinais. Outro muito importante que a gente tem óbvio, uma pergunta aqui muito legal. Já vou responder as perguntas, viu, gente? Podem ir mandando. Tem 2 perguntas aqui incríveis. Só vou terminar essa outra aqui pra gente falar. Quem sabe vocês gerem mais e a gente fica no bate-papo. Sinais de desidratação. Muitas pessoas falam assim, doutora, eu trouxe porque ele fez cocô, ele tá com diarreia, ele fez 10 vezes hoje. A criança tá destruindo a sala de espera. Pulando, ninguém segura o menino. Aí eu, que bom que ele fez, né? Porque já pensou se ficasse tudo isso aí dentro? Tô brincando, gente. Eu sempre brinco muito nesse sentido pra gente tentar, como diz, tirar o estresse, né, da situação, mas sem deixar de levar ela com a responsabilidade e a atenção que ela merece. Então, assim, teve diarreia 10 vezes ao dia, mas tá fazendo xixi normal, boquinha tá úmida, coradinho, o choro tem lágrima, o olho, a mucosa, né, tá brilhando, chuchu, agenda consulta com o pediatra. Agora, se ele tiver 2 episódios de diarreia, secou a boca, tá lá molinho, né, tá 8 horas sem fazer xixi, dependendo da idade, tô dando exemplo geral, aí é um sinal de desidratação, aí você tem que levar. O que eu quero que vocês entendam é que, assim como a febre, a diarreia, nenhum sintoma isolado. Não, tem sintomas. Na medicina, nem sempre, nem nunca. A maioria dos sintomas em isolado, elas não indicam gravidade. Eu falo que o maior porte que a mãe tem é conhecer o filho. Passou a febre, tá bem? Tá fazendo diarreia 10 vezes, tá bem? Tá tossindo, tá bem? Agenda consulta com o pediatra. Por que eu tô batendo tanto na tecla? Agenda consulta com o pediatra ou leva no pronto-socorro? O pronto-socorro, ele não é um lugar onde você vai para ser atendido rápido. Ele é um lugar para urgências. Então, as consultas, não, a gente não consegue muitas vezes, a não ser que o quadro exija isso, colocar peso na curva de peso, avaliar se está crescendo adequadamente. Ou no meio, ai, doutora, já que está aqui, dá para pedir exame de rotina? Gente, a maioria dos serviços só dispõe de exames de urgência. Então, o pronto-socorro, ou o serviço de urgência, como vocês preferirem chamar, ele é um lugar para quando a gente não tem opção. Tem que levar naquela hora. Porque é para resgatar a criança. É para tirar a criança da gravidade. É aquela criança que tem que ser avaliada e falar assim, ó, a gente precisa fazer alguma coisa com ela aqui, ou eu posso orientar essa mãe e ela seguir o tratamento em casa e qualquer coisa ela voltar, ou eu posso orientar essa mãe e liberar para ela seguir com o pediatra, ou vai internar, ou vai para enfermaria, ou vai para UTI. Quando a gente leva nossos filhos desnecessariamente ao pronto-socorro, a gente está contribuindo para 2 fatores principais. A disseminação das doenças. As crianças estão todas lá na sala de espera e é praticamente impossível uma criança ficar meia hora com outra no meio ambiente e elas não começarem a brincar.
E aí brinca e cai chupeta e bota a mão no chão e pega na boca e põe. Pá. Se o menino não tinha nada e o outro tinha, o outro já pegou. Eu brinco, né? É aquela criança que a gente tá vendo, tá pulando, tá fazendo tudo, mas daqui a 3 dias ela vai voltar com alguma coisa. E o atraso no atendimento daquelas pessoas que realmente precisam buscar o pronto-socorro. Porque, impressionantemente, as maiores confusões que tem no pronto-socorro são de pais que as crianças não estão em urgência. Por quê? Demora, porque está atendendo as amarelas e as vermelhas. Daqui a pouco, as amarelas são aquelas fichas urgentes e as vermelhas, as emergências, né? A amarela, ela tem um limite em média de 30 minutos para ser atendida. A verde, em alguns serviços, até 3 horas. A azul, ambulatorial. E a vermelha, imediato, até 10 minutos, vamos falar assim. Então, quando chega uma ficha amarela, pode ter uma verde esperando 2 horas. Aquela amarela vai passar na frente. E o que define o que é verde, o que é amarelo, o que é vermelha? Os sinais de gravidade da criança. Na hora da triagem, a enfermeira, ela avalia saturação, pulso, frequência cardíaca, frequência respiratória, o estado geral e o quadro. Então, se ela identifica que essa criança se encaixa em um sinal de gravidade, ela vai colocar uma pulseirinha inicial. E é aí que a febre atrapalha também. Porque muitas vezes a criança está chorosa, irritada, porque está com febre, não pega o oxímetro direito, não lê a saturação. Então, acaba falseando um quadro que na verdade não é daquele jeito, tá? Deixa eu voltar aqui na pergunta. A Solange Bragança tá perguntando aqui. Você indica dar banho frio com febre? Não! Nunca! Vamos lá. A criança tá quente. O corpo treme, arrepia. Tudo isso para tentar liberar o calor, para tentar abaixar a temperatura da criança. Se você pega essa criança e bota direto ela num balde de gelo, num banho gelado, você vai baixar a temperatura muito rápido. Mas, externamente, o que o corpo vai fazer? Pá! Subir ainda mais a temperatura. E outra dica que vocês vão ficar assim, ó. Aí pode convulsionar. A tão temida convulsão febril, ela não depende da temperatura da febre. É desesperador ver os pais, quando chegam lá com a criança, batendo no enfermeiro, chutando o porteiro e tudo. Ele tá com 39! Meu filho vai convulsionar! Calma, gente. Se aquela criança não tem história de convulsão febril, eu brinco que chegou no 39, ela só vai convulsionar se a gente der um jeito de baixar essa febre, igual você falou, dando um banho frio nela. Pega o menino e joga na piscina gelada. A convulsão febril, ela não está associada à temperatura da febre. Ela está associada com a rapidez que a febre chega. Ou ela sobe, ou ela desce. O cérebro das crianças, ele é como se fosse, lembra lá que eu sempre falo na questão do desenvolvimento e tudo? As conexões estão lá. Então a gente tem um monte de fio desencapado, porque tá tudo ainda vendo onde é que ele vai ligar um no outro, o que ele vai crescer. Aquilo lá, mexe de uma vez, aí a criança convulsiona. Se a febre vai subindo e chega no 39, por exemplo, não vai. Tanto que eu sempre falo, quando os pais veem que a criança estava com febre, foi porque ela convulsionou. A gente tem convulsão febril com 38. 38 é febre alta? Não. Tá? Hoje, a maioria dos protocolos fala que de 37,5 a 37,8 é estado febril. 37,8 a 38, aí é febrícula, subfebril, 37,6 a 37,8. 37,8 a 38, estado febril.
E acima de 38 aí começa a febre baixa, moderada e alta, tá? Lógico que quanto maior a temperatura da febre, mais sintomas de síndrome febril, tremores, calafrios, mal-estar a criança vai ter. Mas esses sintomas da síndrome febril não estão relacionados com a convulsão febril. Então acalmem seus corações, me deem aquele abraço lindo e falar que eu mudei a vida de vocês. A convulsão febril, ela é horrível de se ver. É desesperador para um pai ver uma criança convulsionando, né? Nós mesmos, assim, a gente não desespera porque a gente já está treinado para isso. Mas é aflitivo. Mas, se eu posso dar uma boa notícia para vocês, é que ela é um quadro benigno. O que é um quadro benigno? Ela acontece por causa desse curto-circuito. Mas ela vai passar sozinha. Ela geralmente passa muito rápido. Lógico que para quem está vivendo aquele momento parece uma eternidade, mas é rápido. E ela não deixa sequelas. Lógico que sempre que a criança apresentar o primeiro episódio convulsivo, ela vai ser investigada, mas não necessariamente naquela hora lá na urgência, né? Se detecta que é uma infecção respiratória, por exemplo, viral, quadro leve, os pais vão ser orientados, vai descartar que haja aí algum comprometimento mesmo do sistema neurológico e vai acompanhar posteriormente ambulatorial, tá bom? Tirei sua dúvida? Ajudou? Então, assim, se a criança está com uma febre muito alta, deu antitérmico, está demorando a baixar, ela está prostradinha, você vai dar um banho amornado. Para você equilibrar a temperatura do corpo, a temperatura externa e ajudar os mecanismos, né, do corpo, da autorregulação, da termorregulação, a controlarem a esse episódio de distermia. Certo? A Thaís tá falando, muita gente confunde isso mesmo. Eu acho que você tá falando da gripe com resfriado, né? Ou da infecção. A Daiane tá falando que sente muito minha falta, melhor pediatra. Obrigada, Dai, linda. Eu sinto muita saudade de vocês também. Raquel! Oi, Raquel. Marcela, saudade. A Marcela trabalhou comigo anos também. A Thaís está falando aqui, se ficar abatido, independente da quantidade de episódios. É esse comentário mesmo em relação a qualquer sintoma, ou de vômito, ou de diarreia. Criança ficou abatida com um vômito, é mais grave para mim do que aquela criança que vomitou 5 vezes e tá ótima, tá? Para mim, não. Geral, para vocês. Levem isso para a vida, para a experiência. E até uma forma de vocês se acalmarem. Eu só consigo acalmar vocês e conscientizar vocês de como cuidar melhor dos seus filhos e transmitir mais segurança a eles, se eu conseguir chegar esse conhecimento a vocês. Então, abram o coração e recebam isso, porque eu falo é com amor, tá? Eu falo é com carinho. Para mim, é indiferente. Num plantão, a gente acaba trabalhando sempre. E eu falo isso para todos os colegas, todos não, a maioria dos colegas, porque eu falo que é igual a qualquer profissão. Tem gente boa, tem gente ruim, em tudo quanto é canto, né? Mas a maioria dos colegas, a questão da dieta do Tim Maia, né? Eu fiz dieta por 14 dias. Em um mês eu pedi 2 semanas de vida. Então, uai, Moisés, Moisés, ele tá falando. Gente, eu não vi que a conexão voltou e tô aqui chamando meu assistente. Moisés, Moisés! Coisas de ao vivo. Um dia eu fico fera nisso. Mas vamos lá, volta aí, galera! Chama o povo! Aparece! Não acabou, não, tem muita coisa. Hoje eu tô sem limites. Bora falar. Agora, peraí. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou lá no perfil para voltar para ver os comentários do outro vídeo, tá?
Tinha muita pergunta legal aqui. E eu quero ver. Pronto, achei. Então, vou responder as perguntas do outro vídeo. Continue comentando aí que eu já volto. Tô aqui com vocês. A Anne Mincho, oi, saudades também, Anne, amo muito, saudade, a César tá aí. A Nana tá perguntando sobre inalação, o que eu tenho a dizer? Ótima, quando indicada para o quadro. Muita gente acha que, por exemplo, o aerosol com soro fisiológico, ele vai ajudar a desobstruir o nariz. Não, tá? O aerosol só com soro, ele ajuda a umidificar a via aérea, dá um conforto maior para questão de secreção, mas mais a nível pulmonar mesmo, porque as partículas ficam muito pequenininhas. Então, se você falar assim, meu filho chora muito, ele tá resfriado, é essencial eu fazer o aerosol só com soro? Se for só isso, tá, gente? Tô falando assim, o pulmão tá limpo, tá tudo ok. Doutora, entre o aerosol com soro e lavar o nariz, tá? Quantas vezes ao dia forem necessárias. Ranhetou, lavou. E aí, busque a orientação do seu pediatra da forma com que você se sinta mais segura, né? A gente tem os soros em seringa, os soros em jato. Então, aí veja a idade da criança e a quantidade de ml que é para ser usada com o seu pediatra. A Solange fez outra pergunta muito legal. Ela tá perguntando aqui sobre roupa. Agasalho na febre ou pouca roupa? O mesmo pensamento do banho, Sol. Tá quente. Você vai esquentar ele ainda mais. Como é que nós vamos baixar essa febre? Tá? Então, o que dê conforto. Nem 8, nem 80, tá bom? Nem deixar o menino pelado, se tremendo, mas também não agasalhar demais, porque ele está com uma sensação de frio, porque o corpo dele está tentando regular a temperatura, mas ele não está com frio, ele está quente, tá bom? Incrível, tô amando as perguntas hoje, gente, amando a participação. A Cecília tá falando sempre da banho morno quando ele tem febre, muito legal. E a Elis tá falando assim, que dava banho frio, o marido surtava. Conhecendo o seu marido como eu conheço, Elis, eu tenho certeza. Mas é porque eu também não tava lá na época, porque senão eu ia surtar também, junto, né? A gente, como diz, a gente surta junto. A Thaísa falou aqui, ó. Ser atendido rápido, no sentido de adiantar uma consulta. Urgência ou emergência é atendimento rápido, mas são pacientes com sinais de gravidade. O grande problema da espera nas unidades de pronto atendimento é essa falta de orientação. Parabéns pela explicação. Obrigada. Muito importante, né, gente? Eu acho que assim, ninguém erra querendo errar. Ninguém leva um filho no pronto-socorro porque quer levar, simplesmente, porque tá achando que, não, eu vou levar só para atazanar o povo lá. Não, ninguém faz isso. Eu tenho certeza disso, tá? Vocês podem ter certeza que eu confio, eu acredito em vocês. Igual eu brinco. Mãe, não precisa trazer um menino com febre. Eu acredito quando você fala que ele teve febre. Pode medicar e trazer. Eu confio em vocês. Mas a gente, é isso que eu falo, a orientação, ela nos ajuda a diminuir complicações. Ela nos ajuda a saber quando levar e nem deixar passar batido, e quando não levar e não expor os nossos filhos e outras crianças, às vezes, a um risco desnecessário, tá? Você já tá falando, detesta banho frio, também odeio. E deixa eu ver se tem mais aqui. Eu vou voltar lá para outra agora para a gente ver. Eu não sei se eu consegui falar tudo, porque a participação de vocês foi incrível, mas a gente vai ter as nossas serinhas de Nutelas aí depois, tá? Falando sobre a febre, o traumatismo crânioencefálico, que... Ai, meu Deus, eu posso falar? Só um pouquinho. Ó, caiu, bateu a cabeça, e agora? Leva ou não leva? Menores de 3 meses sempre, tá? Porque os sintomas são muito sutis. De 3 meses a 6 meses, dependendo. Se foi aquela quedinha, tá engatinhando, tá rolando no chão, deu um toquezinho, não precisa. Agora, caiu da cama, ou caiu do colo, tem que levar, tá?
E em qualquer caso, aquela criança que é presente, para resumir aí, por causa do nosso tempo que já está estourado, em qualquer caso, criança que apresente alteração do estado neurológico. O que é isso? Eu falei aquela criança que está esquisita com os pais. Porque se eu for avaliar um filho seu, ele não vai ser comigo o que ele é com vocês. Então, assim, olhou pro seu filho, viu que ele não tá legal, tá irritado, tá falando coisas assim, ou tá muito sonolento, leva. Uma coisa que é importante destacar é que a maioria das crianças cai da cama quando? Quando vai pra cama. Qual que é o horário da cama? A hora do sono. Então, a sonolência que a gente fala é aquela criança que tá letárgica. O que é isso? É aquela criança que tá molinha. Que a gente pega nela, vai acordar e ela não reage muito. Não é aquela criança que está com sono, que tá na hora de dormir. É diferente, tá? É muito comum, numa queda, as crianças chorarem, chorarem, chorarem e vomitarem. Por causa do susto e tudo. Então, assim, chorou, 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 vomitou logo depois do choro. Criança tá bem? Ok. Não precisa levar por esse vômito, tá? Sempre avaliar mecanismo de trauma, essas coisas. Depois a gente vai falar com mais calma lá no Nutella, vai ser uma deixa pra vocês irem assistir. Mas, começou a vomitar 1, 2, 3 episódios em 2 horas, tem que levar, tá bom? Dos males, o menor, né? A gente nunca peca pelo excesso de zelo. A não ser quando, né? Vocês entenderem. A Orlando tá assistindo. Oi! Ó, Solange, até a Thaísa tá aqui falando que você tá com ótimas perguntas hoje, né? Então é isso, gente. Eu amei a participação de vocês. Deixem nos comentários sugestões do que vocês acham que são as principais dúvidas que vocês têm de quando levar ou não levar no pronto-socorro, quando agir ou não agir, que eu não tenha falado, tá? E outra coisa, senão as minhas amigas pets me matam. Sempre que levarem uma criança no pronto-socorro, saibam quais remédios ela está usando, quais remédios ela tem alergia. Não adianta virar pra gente e falar, doutora, ela tem alergia àquele antibiótico que é rosinha. Eu ainda vou chegar no dia que eu vou virar médium, mas ainda não virei, tá? Então ajuda a coleguinha aqui a te ajudar. Bora lá. A Solange... Solange, eu vou te chamar pra você ficar toda a live aí fazendo pergunta pra agitar um negócio. Solange acabou de perguntar, ó. Caiu, não pode deixar dormir? Se tá no horário do sono, Solange, a criança não apresentou nenhum outro sintoma, não foi aquele mecanismo de trauma grave, ou seja, ela caiu, levantou, depois ficou acordadinha, riu, ela pode dormir. Você é que vai ter que ficar acordadinha de olho nela mais um tempo aí, para observar essa questão, se ela tá reativinha, né? Se ela respiração, vômito, tá? Então, pode ficar tranquilinha, a criança, em 90% dos casos, ela vai querer dormir, porque, como eu disse, a maior parte dos acidentes acontecem por causa da queda da cama. E aí, lembrando, quem não assistiu os nossos vídeos sobre segurança em casa, assistam, né? Porque são acidentes evitáveis e é uma causa muito importante de morte na infância, tá bom? Então, ó, comentem. Vamos tentar responder as perguntas aí nos vídeos mais curtos que a gente vai postar depois. Ou então a gente abre uma outra live aí depois sobre essa questão de urgência e emergência, porque eu sei que é um assunto que aflige muito vocês. Eu tô bem estouradinha no tempo, não é problema, mas eu sei que começa a ficar maçante. Comentem, indiquem seus amigos, indiquem os papais e as mamães que vocês conhecem, os novos papais e as mamães, as novas gestantes, aqueles que estão tentando para ir já se falando. Se inscrevam na nossa lista de e-mails, que a gente tem muita coisa legal para fornecer para vocês, né? De avisos e tudo. Entrem na página do site e compartilhem nossos vídeos. Ajude aí esse projeto para que a gente possa difundir educação em saúde e tá salvando crianças. A Pilar quer se despedir também. Boa noite, gente. Um beijo. Tchau.